Olá pessoal, eu sou André Águia e está começando hoje o projeto FIP News, o podcast que vai falar das coisas aqui do Unifipmoc. Vamos dar espaço para assessoria de comunicação, para todos os setores aqui do Unifipmoc, para você conhecer um pouco mais do funcionamento, dos afazeres, né, do que cada setor aqui pode estar e está fazendo todos os dias aqui no Unifipmoc. E para começar o nosso podcast, na nossa estreia, nós estamos recebendo ela, que é a Elisa Caldeira, que é a coordenadora do NAPED. Você já deve ter escutado essa sigla por aí, NAPED. Então agora eu quero que ela fale um pouquinho, explique sobre o NAPED, que você vai conhecer um pouco desse departamento aqui no Unifipmoc, que é um departamento muito importante aí para o funcionamento, para tudo dar certo aqui na faculdade. Elisa, prazer estar te recebendo aí no nosso primeiro FIP News. Já estamos começando aí com o pé direito. Obrigada, André. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui com você nesse primeiro FIP News. Para mim é uma honra inaugurar esse podcast de sucesso, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. Se Deus quiser. Então, o NAPED é o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente. Então, é um núcleo que apoia todos os professores aqui da Unifipmoc e AFIA. Sim. O NAPED, ele tem, em todas as unidades Unifipmoc e AFIA, tem um núcleo NAPED, né? Então, todas as unidades têm NAPED. E aqui da Unifipmoc, eu que sou responsável. Nós temos uma equipe, né, que é a professora Ana Maria Sim. Cardoso e o professor Mariano também, que representa a medicina. Né? Então, a gente tenta fazer todo esse apoio pedagógico e acolhimento do professor também, tanto os veteranos como os novatos. Então, é um suporte ao professor, ao docente que está aqui no Unifipmoc, onde ele pode contar com algumas coisas aí nesse suporte. O que o NAPED faz? E depois fala o que significa essa sigla, né, NAPED? Então, NAPED significa Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente. Sim. Então, o que a gente faz? A gente faz toda essa capacitação dos professores em relação a metodologias ativas. Então, por exemplo, o professor está dando as aulas. E as aulas falam assim, poxa, eu estou usando muitos slides, não estou conseguindo avançar, não estou conseguindo pensar em como modificar essa aula para uma metodologia ativa. Então, ele procura o NAPED, que a gente pode ajudar esse professor a fazer essa aula mais interativa. Entendi. Além disso, a gente também faz algumas capacitações. Todo mês a gente manda um cronograma, né, via coordenador de curso, sobre as capacitações que vão ser realizadas e que vão ser oferecidas para o professor para o próximo mês. Para melhorar cada vez mais a condição e a qualidade desse professor, né? Com certeza. E trazendo pessoas também, tanto dando oportunidade para os nossos professores aqui, para eles mostrarem as boas práticas, mas trazer também pessoas de fora. Entendi. Por exemplo, agora, nessa quinta-feira, dia 31 de agosto, Sim. nós vamos ter o professor Justino, que ele é um professor que vai falar sobre inteligência artificial na educação. Que bacana. Muito bacana. Onde vai acontecer esse evento? Esse evento online, para a gente poder até sim. mesmo abarcar mais professores, Que para mais maravilha. professores poderem entrar nessa Entendo. palestra. E ele é do Instituto Federal de Goiânia. Sim. Então, quer dizer, e ele é fera em inteligência artificial, que é uma coisa que a gente já está utilizando hoje em hoje. dia é uma coisa que está bastante assim, presente na vida de todas as pessoas e principalmente, né, os professores, eles precisam ter uma noção e uma ciência muito grande disso, porque tem aluno até usando inteligência artificial para fazer, né, provas e para fazer trabalhos e tudo. Sim. E hoje em dia o professor precisa ter esse crivo, né? Precisa ter, ele precisa conhecer para poder ver como e trabalhar com inteligência artificial a nosso favor. Então, a gente quer trazer isso para a gente, né? Conhecer para a gente poder avançar em relação a isso. E agora, mas o NAPED também, ele faz o acolhimento do professor, por exemplo, o professor novato, que não Sim. conhece ainda das ferramentas que a gente utiliza aqui na Unifipmoc, como Questione, Canvas, Sim. RM, a gente também dá todo esse Faz um apoio. nivelamento dele para poder exatamente trabalhar com todas essas ferramentas, Exatamente. né, E para ficar leve, Águia, a gente quer
ser, nós pretendemos ser, né, um setor leve, um setor que faz o acolhimento dos professores. Então, assim, volta e meia a gente promove algum café, alguma coisa assim, para os professores, né, na sala dos professores, para trazer esse bem-estar para o professor, tanto em relação ao pedagógico, quanto em relação também ao bem-estar como um todo. Claro, eu, assim, já sou, na verdade, funcionário aqui da Unifipmoc já há muitos anos. Atualmente eu não sou professor, inclusive estou muito triste com isso. Dá até um recado aí para a Renata, para a turma aí, porque eu estou precisando voltar para a docência, porque realmente é um momento muito, muito bacana de você estar em contato com os alunos, em contato com as pessoas. E eu sempre fiz um trabalho muito bacana aqui na docência e sempre trabalhando com muita emoção nesse sentido. Por algumas circunstâncias momentâneas, né, eu não estou mais no corpo docente do curso que eu, né, trabalhei mais de 15 anos aí, mas claro, tudo pode mudar e a gente pode estar voltando aí, porque eu quero também fazer parte desse NAPED aí para estar junto com vocês. Sim, aí, né? Claro, e vai ser uma honra, e a gente sabe, né, de todo o potencial. E a gente faz, então, todo esse nivelamento do professor, esse acolhimento do professor. Também é bem interessante que, como nós somos 32 unidades AFIA, e sendo que nas 32 unidades nós temos NAPED, então agora, por exemplo, a gente teve um encontro de todos os NAPEDs no STEM. Então, nós viajamos e tivemos um encontro com todos os outros coordenadores, né? E isso intitulado pelo nosso incrível gerente pedagógico, Dene Almeida. Sim, que é o gerente geral. Que é o gerente geral. Então, ele orquestrou esse encontro para a gente poder fazer o quê? Para a gente fazer essas trocas. Então, a gente volta aqui, né? Eu fui para esse encontro e eu volto para a Unifipmoc cheia de ideias, cheia de coisas assim que deu certo em outras unidades. E como é importante, né? A partir do momento que você integra aí uma rede, né, de várias instituições, que, claro, cada instituição tem a sua especificidade, mas essa integração, ela permite que as instituições, elas olhem para o mesmo local e os professores, eles tenham esse tratamento, assim, vamos dizer, padronizado por parte da instituição, para você ter uma qualidade, né, também nesse sentido. E é exatamente isso que a gente quer, Águia. A gente quer fazer essa unificação, né, entendendo, como você bem falou, entendendo das especificidades, entendendo da regionalidade, né? Então, assim, a gente tem instituições desde do sul até no Amazonas. Então, assim, cada um tem a sua regionalidade e a gente respeita muito isso. Entendo. E a gente vê o que o professor da Unifipmoc precisa e o que ele está necessitando. Mas entendendo que lá na Amazônia, de uma maneira, deu certo. Então, por que a gente não pode pensar em fazer aqui em Minas, você tem essa coisa integrada, né, com essa informação, principalmente a informação. A Unifipmoc, ela sempre teve como referência, né, de um tratamento muito sincero com todos os professores, desde a época da Fátima Turano e agora também com a AFIA, né, que é essa empresa nacional. Ou seja, o respeito ao professor é uma coisa muito importante. E qual que é o perfil atualmente do professor que está hoje na AFIA? Existe uma similaridade entre esses perfis de professor ou é a competência mesmo de cada um que vai estabelecer isso aí? Não, a competência de cada um, eu acho que ela existe, né? Ela é fundamental. Mas a AFIA, hoje em dia, ela tem alguns valores que eles também se tornam fundamentais, né? Que é o valorizar a diversidade, o valorizar o brilho nos olhos, né? Então, assim, isso tudo, o professor que vem trabalhar na AFIA, ele vem entendendo que a AFIA realmente é uma empresa diferente. Ela sempre busca essa excelência e a gente percebe isso nas aulas, no que a gente tem, nas ferramentas que a gente tem, né? Então, se, por exemplo, o professor de medicina, ele tem várias ferramentas digitais que ele pode lançar a mão disso. O professor do direito, psicologia, de todas as áreas. Então, o professor, ele vir e entender que ele precisa usar dessas ferramentas, né? Ele precisa conhecer e usar. E para conhecer a ferramenta, ele tem o NAPED que vai fazer todo esse suporte para ele. Entendi. O NAPED, ele ajuda
nesse processo, vamos dizer que existe algum tipo de conflito entre um aluno e um professor, que às vezes é comum, né, algum tipo de curso, o NAPED ele entra para interceder nesse sentido ou não é de competência dele? Não, isso já aconteceu, mas isso Sim. só se o coordenador de curso ele solicitar, Entendi. sabe? Mas assim, às vezes os alunos eles podem falar que o professor está sendo muito tradicionalista nas aulas e queria que tivesse mais interatividade e tudo. Então os alunos falam com o coordenador de curso e o coordenador de curso entra em contato com o NAPED. Que aí o NAPED, com muito, né, com muita Zelo, empatia, com muita tranquilidade, né? a gente chama esse professor para a gente poder conversar e tudo. O que define, né, Elisa, assim, uma educação de qualidade também é o ambiente, é o bom ambiente, né, desse desenvolvimento, não só para os alunos que estão ali, mas também para o professor, para que ele se sinta à vontade. E o NAPED também permite esse bom ambiente aqui na faculdade, né? Com certeza, André. Tanto que o NAPED que foi o inspirador para a nossa poltrona de massagem dentro da sala dos professores, né? Para a gente poder trazer esse bem-estar para o professor, para a gente sabendo que existe o trabalho, existe os alunos, existe uma instituição, mas existe o professor, existe a pessoa. Então, a gente pensa muito nisso, de trazer um bem-estar para a pessoa professor, né? Para trazer aquele professor, aquele pai, aquela mãe, né? A gente trazendo toda esse bem-estar para ele, como um todo. Com certeza, né? E sempre foi uma preocupação aqui do Unifip-MOC, né? Que não, uma preocupação não só com os alunos, mas principalmente com o corpo docente também. E hoje em dia, Elisa, qual é o perfil desse novo professor que está chegando? Porque nós, como você disse, nós conhecemos um perfil de professor tradicionalista, ainda aquele professor da lousa, do giz, do quadro, mas a educação ela veio evoluindo, as ferramentas tecnológicas acontecendo, o multimídia. Passamos agora recentemente, né, pela pandemia, na época eu ainda lecionava na pandemia, e assim, foi uma grande transformação, nós precisamos, né, na época, aprender rapidamente a utilizar todas essas tecnologias. E hoje, esse professor, qual é o perfil de professor hoje moderno que as instituições elas querem no seu corpo docente? Então, a gente quer esses professores que eles entendam dessas tecnologias, entendam como trabalhar não só com as tecnologias, mas com a interação dos alunos dentro de sala de aula. Entendi. Porque muitas vezes a gente pensa que fazer uma aula mais interativa e tudo, a gente precisa utilizar tecnologias. E não, a gente não precisa de tanta tecnologia. Se tiver tecnologia, ótimo, mas se não tiver, tá ok também. Então, a gente quer, os nossos professores, principalmente os novatos, eles entram cheio de gás e querendo fazer tecnologias e tal, e a gente apoia esse professor. E aí é bem bacana porque isso contamina os outros. Sim. Então, a gente percebe, assim, professores, né, mais experientes que vêm trazendo, olha, eu quero conhecer do Padlet, eu quero saber do Canvas, eu quero, entendeu? Então, assim... É importante esse intercâmbio, esse intercâmbio, e isso é muito bacana. Agora, assim, eu imagino que assim, a criatividade ainda, a inteligência, ela ainda acaba estando na frente até da tecnologia. Assim, fazendo uma comparação, por exemplo, com brincadeiras que as pessoas faziam na infância, que hoje em dia está todo mundo dentro do computador, mas quando essas pessoas elas têm a oportunidade de fazer esse tipo de atividade, brincadeiras lúdicas que fazia na época de infância, né, mamãe da rua, salada de fruta, essas coisas todas. Quebra-cabeça, essas coisas assim. Existe uma interação grande dentro de uma coisa muito simples, sem tecnologia, né? Então, você tem que fazer o equilíbrio entre essas duas coisas. Exatamente. Né? A gente, inclusive, no NAPED, a gente faz algumas sequências didáticas, que é o quê? É uma sequência que o professor ele pode utilizar essa sequência com início, meio e fim. Então, nessa sequência didática, a gente utiliza tantas tecnologias, mas a gente utiliza também esses jogos de cartas, jogos, né, dentro da sala de aula, para ele poder fazer essa interação, e fazendo essa interação, ele faz esse engajamento do aluno para ele modificar as aulas, modificar o jeito de dar as aulas, e os alunos eles participam mais. E não tem coisa melhor. Você é professor, né? Sim. Porque uma vez professor é sempre professor. Não, eu me considero professor, né? Totalmente, porque assim, é apenas uma lacuna, eu vejo. Sim. Eu estou vendo outras instituições também para dar aula, mas assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, Sim. que é dar aula. Né? E tem coisa mais gostosa do que você estar dentro de uma sala de aula e todos os alunos juntos com você. Nossa.
Nossa, isso fantástico, é muito fantástico. É. Então, assim, a gente pode fazer isso utilizando tecnologias ou não. Então, o analógico, ele entra, inclusive agora, voltando da pandemia, né, onde a gente utilizou muito tecnologia, hoje em dia, a gente tem um olhar muito empático com o analógico. Tem que ter um equilíbrio, né? Com Porque certeza. acaba que foi uma overdose de tecnologias, parece que a gente ia viver para sempre naquela bolha sem fim, e a vida voltou normal, as pessoas voltaram a se encontrar e tudo. Agora, não podemos perder a tecnologia. Para você ter uma ideia mesmo, meu filho, que se formou aqui em arquitetura, ele trabalha hoje de home office, ele trabalha numa empresa multinacional em Belo Horizonte, mas ele pode ficar em qualquer lugar, porque ele não tem um lugar fixo para ele trabalhar. E aí ele e o computador dele. E muitas pessoas, muitas empresas foram desconstruídas na época da pandemia, principalmente até de arquitetura, porque não tem a necessidade de você ter um local físico, você precisa da mente da pessoa, não é do físico dela, né? Exatamente. Ô, Lisa, então, a gente está chegando já no final, né? Você vê que passa rapidinho o nosso bate-papo. Foi mesmo. Aqui, né? O nosso primeiro FIP News, e a cada semana nós vamos ter um novo convidado aqui para estar conhecendo um pouquinho dos departamentos aqui do Unifip-Moc. Hoje nós estamos recebendo aqui a Elisa, ela que é coordenadora do NAPED. Hoje você conheceu um pouquinho mais sobre esse departamento. O NAPED, ele fica logo no primeiro andar, né, Elisa? Ele fica no primeiro andar, à esquerda, né, quando você entra na Unifip-Moc, numa sala. Os nossos horários de atendimento são de manhã e à tarde. E, assim, o meu WhatsApp já é conhecido pela faculdade. Já está disponível. Então, é só chamar e o que a gente puder ajudar, a gente está aí. Então, e esse ano a gente já está chegando no mês de setembro, né? E tudo passa muito rápido. O NAPED preparou, tem alguma coisa preparada para o final do ano? Tem alguma festa vindo por aí? Tem algum acontecimento especial ainda que o NAPED pode soltar agora? Dar um spoiler, ou as coisas ainda vão acontecer mais na frente aí? Surpresa! Então vai vir surpresa boa por aí. Vai ter. A gente sempre procura fazer o melhor, o nosso melhor, né? Às vezes a gente tem algumas entraves, mas com certeza a gente sempre procura fazer o melhor para os nossos professores do Unifip-Moc. Tenho certeza, Elisa. Elisa, eu queria te agradecer imensamente aqui pela participação nesse nosso primeiro FIP News aqui, esse podcast que vai falar das coisas aqui do Unifip-Moc. As portas estão sempre abertas para você. Acredito que você deva voltar ainda para falar essas novidades todas, quando você quiser anunciar algum projeto, alguma coisa. É um espaço aberto exatamente para vocês terem voz aqui e dar o recado para todo mundo. Perfeito, eu agradeço, mas aí eu posso dar um spoiler de um projeto que a gente está colocando. É um projeto, é o NAPED junto com o NED, que é o Núcleo de Experiência Discente, né, que a gente tem todo esse apoio psicológico. Nós vamos trazer aqui para a Unifip-Moc o projeto Gentileza Unifip-Moc, que aí a gente fica para um próximo podcast, bacana. pode ser? Você sabe que tinha um profeta que chamava Gentileza, Sim, né? É baseado nele. A gente vai trazer a gentileza para dentro da Unifip-Moc. Essa notícia é muito boa, acho que você vai ter que voltar aqui para depois explicar com certeza. Esse projeto aí. Te agradeço, viu, Tá Agnes? certo, obrigado você, Elisa, obrigado você que acompanhou mais esse podcast, esse que foi o nosso podcast de estreia, o FIP News, e na semana que vem nós vamos ter mais um podcast para você com um super convidado. Então até lá, um grande abraço e valeu.